Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudo Fernandinho Beltrão, com Aldenildo Júnior na área. Galerinha, na aula de hoje eu vou falar sobre a introdução à trigonometria no triângulo retângulo. Esse assunto servirá como base para as aulas de trigonometria que nós veremos lá em M3 daqui a algumas semanas, tá? Galera, seguinte, quais são os objetivos dessa aula? Primeiro objetivo é investigar a relação entre ângulos e lados do triângulo retângulo, principalmente para calcularmos distâncias inacessíveis ou distâncias difíceis de serem calculadas. Tá? Vou dar um exemplo. A distância da Terra para uma estrela é difícil de ser calculada. Claro, você não pode medir com a régua, não tem uma trena que chegue lá. Vou dar outro exemplo. Imagine que você tivesse um rio, um prédio do outro lado do rio e você está do lado de cá e você quer calcular a altura do prédio. Tem como fazer isso utilizando estratégias de trigonometria no triângulo retângulo, por exemplo, tá? Muito bem, então vamos investigar essas relações entre ângulos e lados do triângulo retângulo para calcularmos distâncias, por exemplo. Segundo, vamos estudar e investigar as funções trigonométricas em triângulos retângulos. É daqui que vai surgir relações como seno, cosseno, tangente, e eu vou explicar essas relações para que você possa aprender de onde vem, demonstrá-las para usar lá em trigonometria, tá bom? Massa, então esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo é a relação fundamental entre seno e cosseno, que tem a ver com o teorema de Pitágoras. Aí eu também vou demonstrar. Vou tentar demonstrar tudo que for possível nessa aula, para que não reste arestas para quando chegar em trigonometria lá em M3. Tá legal? Muito bem. O que é trigonometria? A trigonometria é um ramo da matemática que estuda fenômenos periódicos. Ah, professor, mas que são fenômenos periódicos? Por exemplo, vou dar um exemplo. O nível das marés. O nível das marés, esse nível ele oscila, tá? Em tempos regulares. A gente chama que esse fenômeno ele tem um ciclo, é periódico, é estudado, é representado por uma expressão trigonométrica. Aí eu vou mostrar depois na aula de trigonometria. Vou dar outro exemplo, os ciclos do Sol, da Lua, o amanhecer, o entardecer, o anoitecer, é um ciclo. Quer ver outro exemplo? A sazonalidade, por exemplo, de produtos. Ah, está no tempo da manga, está no tempo do abacaxi. É sazonal, é um ciclo. E todos esses fenômenos cíclicos são explicados a partir de expressões trigonométricas. Mas para você entender como funcionam esses fenômenos, é importante que você embase o conceito, que você aprenda antes os conceitos mínimos que tem a ver então com o triângulo retângulo, que eu digo assim, a trigonometria do triângulo retângulo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Vou dar um exemplo prático aqui para que você possa entender o que vamos fazer. Primeiro, um exemplo mais simples e depois a gente vai deixando a coisa um pouquinho mais complexa, tá bom? Então, galerinha, eu coloquei uma treliça. Uma treliça é esse objeto aqui, e supondo que esse objeto aqui fosse feito, pode ser feito, claro, de metal ou de madeira, suponho que fosse de madeira. Então, esses segmentos aqui, na prática, na vida real, eles são segmentos construídos com pedaços de madeira, tá? Aí suponha que quiséssemos construir uma treliça dessa e eu quisesse saber, por exemplo, qual é o tamanho do segmento Z, ou seja, que medida tem esse comprimento Z, já que alguns elementos foram dados. Por exemplo, essa abertura vale 20 graus, essa outra vale um ângulo de 90 graus, essa de 20. A base, chamada base da treliça, a medida dela foi dada, são 6 metros. E suponha também que essa treliça aqui ela fosse construída de forma que houvesse uma simetria, tá? Então, por exemplo, você tem um eixo de simetria que passa por aqui, então são 3 metros para cada lado. Será que com esses elementos daria para você encontrar a medida Z ou a medida Y? Sim, dá para encontrar. Agora, para que você possa fazer esse cálculo, encontrar, claro, a gente vai ter que criar modelos. Por exemplo, você está vendo esse triângulo que eu desenhei aqui embaixo? Ele é um modelo que representa uma parte da treliça. Observe que eu olhando para a treliça, eu consigo observar que existe um formato conhecido aqui de um
de uma figura geométrica conhecida, que é um triângulo. Aí eu peguei esse triângulo, que tem abertura de 20 graus, que tem medida Z e Y e uma medida de 3 metros, e eu criei um modelo aqui para calcularmos o valor da medida Z e medida Y. A medida Z, que normalmente nós chamamos de hipotenusa, a medida Y é a medida X, que nós chamamos de catetos, e os ângulos internos, 20, 90, e esse outro ângulo interno aqui também dá para encontrar. Ele tem que ser igual a 70 graus, porque eu estou tomando como base alguns fundamentos que nós já estudamos. A soma interna dos ângulos de um triângulo sempre dá 180. Então, 70 mais 20 dá 90, mais 90 é 180. E a partir desses elementos conseguiremos calcular a medida X. A medida X nós já temos. Poderemos calcular a medida Z e a medida Y. Mas não vamos fazer agora não, porque eu preciso embasar e fazer algumas demonstrações antes de encontrarmos essas medidas. Primeira coisa que eu vou precisar é o seguinte: é a relação entre ângulo e lado de um triângulo retângulo. Para isso, eu vou inscrever um triângulo retângulo em uma circunferência, de tal forma que esse triângulo retângulo, o maior lado dele meça A, e de propósito eu vou colocar essa hipotenusa sobre o diâmetro da circunferência. Mas, professor, quando colocarmos o diâmetro sobre a circunferência, quando colocarmos a hipotenusa sobre o diâmetro da circunferência, certeza que vai ser um triângulo retângulo? Bom, a gente tem que provar que isso é verdadeiro. Vejam, até que eu coloquei 3 triângulos aqui. Eu coloquei um azul escuro, cujos catetos são azul escuro, observem. Eu coloquei outro triângulo aqui, que ele é mais clarinho, um verde clarinho, e o outro vermelho. E eu coloquei todos eles com um ângulo de 90 graus. A gente tem que provar que isso é verdadeiro antes de continuarmos. Aí eu vou fazer uma demonstração, que é o seguinte: você tem aqui um triângulo retângulo, que está inscrito na circunferência, e teremos que provar que esse ângulo mede 90 graus. Bom, primeira coisa é o seguinte: como de propósito o lado CB, que é a hipotenusa, tá? E eu coloquei exatamente sobre o diâmetro, então a distância de C até 0 vale o raio. A distância de 0 até B também vale o raio. E, obviamente, se você ligar o ponto A até o ponto 0, o O, tanto faz, também vai valer o raio. E aqui nós temos 2 triângulos que são isósceles, que é assim, ó. O triângulo ACO, ele é isósceles, porque ele tem uma medida R e a outra medida R também. Tem 2 lados congruentes. Eu vou falar agora sobre um fundamento que nós já estudamos, que é o seguinte: os ângulos da base, eles também têm a mesma medida. Se você chamar aqui de alfa, se você chamar aqui de alfa, aqui também vai ser alfa. Quando é que isso acontece? Quando você tem um triângulo isósceles, você tem um lado é congruente ao outro lado, então os ângulos da base também são congruentes. Então, do lado de cá também acontece isso. Observe, você tem um raio, aqui também é um raio. Esses lados são congruentes. Então, você tem aqui essa medida medindo beta, e essa outra medida aqui, ela também mede beta, tá? Aí agora vamos utilizar um segundo fundamento, que é assim: a soma interna dos ângulos de um triângulo sempre dá 180. Então, alfa mais alfa são 2 alfas. Beta mais beta são 2 betas. E todos esses ângulos somados têm que dar igual a 180 graus. E agora você divide por 2 a expressão matemática toda. O 2 simplifica com 2 aqui também, então sobra alfa mais beta, que vai ser igual a 90 graus. O que a gente acabou de provar foi que esse ângulo alfa mais o beta dá 90, ou seja, que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Então, se você tiver um triângulo cujo maior lado passe ou esteja sobre o diâmetro da circunferência, esse triângulo é retângulo. A gente vai utilizar essa notação, esse fundamento logo mais nas questões, ou vou pedir para que vocês se lembrem dessa demonstração que eu fiz, tá bom? Beleza. Cateto em função do ângulo e da hipotenusa. Aí também aqui nós iremos estudar uma relação de proporcionalidade, claro, tomando a hipotenusa de um triângulo retângulo como o diâmetro de uma circunferência, como eu fiz. Aí, ó. Então, a relação de proporcionalidade que eu vou fazer, que a gente vai criar, é essa daqui, ó. Razão entre lados de um triângulo retângulo semelhantes. Que é assim: observe que você tem 2 triângulos aqui. Um triângulo que eu pintei de azul e um triângulo que eu pintei de vermelho. Existe uma proporcionalidade entre eles. Por quê? Observe, o ângulo θ é um ângulo que pertence ao triângulo azul.
E o ângulo θ é um ângulo que pertence também ao triângulo vermelho. Observe que esse ângulo é de 90, esse também é. Significa dizer que esses dois ângulos aqui eles são congruentes. Se eu chamar esse ângulo de beta, esse também é beta. Por quê? Se aqui é θ, aqui é 90 e aqui for beta, como aqui você tem θ 90, aqui tem que ser beta. Então, os ângulos dos dois triângulos são congruentes. Por esse motivo, você vai poder dizer que existe uma proporcionalidade que eu falei lá atrás em relação aos lados. Que é assim, ó. O lado y1, ele está oposto ao ângulo... Dá para ver? Beleza. O lado y2 também está oposto a θ. Então, você pode fazer assim. Você pega y1, divide por y2 e vai dar igual. Aí você olha agora o seguinte, ó. Você não pegou o y1 no triângulo vermelho, aí você olha aqui para o ângulo de 90, oposto ao ângulo de 90, você tem a medida Z1, que é a hipotenusa do triângulo pequeno, estará oposta também ao triângulo grande, a medida Z2. Aí essa é uma relação de proporcionalidade entre os lados do triângulo, dos dois triângulos, que lá em semelhança de triângulos, vamos dizer que esses dois triângulos são semelhantes, porque os ângulos são todos congruentes. Aí os lados, a gente vai dizer assim, os lados homólogos são congruentes. A razão entre os lados homólogos são congruentes. O que são lados homólogos? São lados que estão opostos ao mesmo ângulo. Por exemplo, y1 no triângulo pequeno está para o ângulo θ, y2 no triângulo grande também é oposto ao ângulo θ. Então eles são ditos lados homólogos. Z1 é a hipotenusa do triângulo pequeno, Z2 é a hipotenusa do triângulo grande, são lados homólogos, estão opostos a 90 graus. E o lado x1 é homólogo ao lado x2, porque eles estão opostos ao mesmo ângulo, que é o ângulo beta. E aí também você pode fazer o seguinte, observe, oposto ao ângulo beta, você tem o lado x1, de medida x1. Oposto ao ângulo beta, você tem o lado x2, que você também pode dizer que vai ser igual a Z1, que é a hipotenusa do pequeno, dividido pela hipotenusa do grande, que é Z2. Então, essas relações de proporcionalidade serão muito úteis para que a gente possa definir o que significa seno, cosseno, tangente, etc. Tá? Eu vou apagar aqui, porque já está bonitinho aqui essas relações. Só que elas foram manipuladas da seguinte maneira. Observe que essa primeira relação aqui, ela é exatamente igual a essa. Eu só troquei o Z1 de lugar com Y2. Dá para ver? Ó, Y1 dividido por Z1, Y2, Z2 é a mesma relação. É só para dizer que existe uma relação de proporcionalidade entre os lados. Muito bem. Vamos dizer assim, a razão entre o cateto oposto, a θ e a hipotenusa, não vai depender dos lados. Por quê? Observe que, independente das medidas dos lados, sempre vai dar igual. Observe que eu não defini a medida y1, eu não defini a medida y2, não defini z1 nem z2, mas eu disse que sempre vai dar igual, independente dessas medidas. O que vai valer aqui, na verdade, são os ângulos. Se os ângulos são congruentes nos dois triângulos, você pode utilizar dessas relações de proporcionalidade, que vai servir para agora e também vai servir para as aulas de trigonometria e também de semelhança de triângulos. Muito bem. As razões entre os lados do triângulo retângulo podem ser definidas como função de um ângulo θ. O que eu estou dizendo é assim. Observe que é muito importante, começa agora a parte mais importante da aula. Eu vou pegar essa medida y, observe, y é uma medida, é a distância desse ponto até esse ponto aqui. Eu vou pegar a medida y do cateto e vou dividir pela medida da hipotenusa desse ponto, que eu vou chamar aqui do ponto A até o ponto B, por exemplo. Tá? Então, vou dividir por Z, por essa medida. A essa razão, a gente agora, a partir de hoje, vai dar um nome. A gente vai chamar essa razão, essa divisão, de seno do ângulo θ. Como assim, professor? Observe, está vendo o ângulo θ? Você vai pegar o lado oposto a ele, vai pegar a medida desse lado, que é y, e vai dividir pela medida da hipotenusa. Quando você divide a medida do cateto oposto ao ângulo pela medida da hipotenusa, você chama essa relação de seno do ângulo θ. Tá? Então, o seno do ângulo θ é uma razão entre, é uma divisão entre um cateto do triângulo e a hipotenusa. Então, tem que ser o triângulo retângulo, tá? Então, dado um triângulo retângulo com ângulo θ, por exemplo, a razão entre a medida do cateto oposto
a θ, e a medida da hipotenusa é chamada seno de θ, tá bom? Então tá aqui, ó, seno de θ é a medida do cateto oposto ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa, é y dividido por z, certo? Então não precisa ter medo de trigonometria. Seno é só uma divisão, é um cateto dividido por uma hipotenusa. Agora não é qualquer cateto, tá? É o cateto oposto ao ângulo. Então, por exemplo, você tem aqui o ângulo θ, o cateto que forma o ângulo θ com a hipotenusa, que é o x. O x, o lado que tem medida x, é chamado cateto adjacente. O adjacente forma o ângulo. O outro cateto, que está oposto a ele, a gente chama cateto oposto. Aí a medida desse cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa a gente chama de seno. Tá bom? Beleza. O cosseno também é simples. O cosseno você vai pegar a medida do cateto adjacente pela medida da hipotenusa. Então tá aqui, ó, cosseno é a medida do cateto adjacente ao ângulo dividido pela medida da hipotenusa. Lá naquele triângulo lá atrás, como eu disse aqui, olha bem, que o cateto adjacente tinha medida x, então se você pegar a medida x dividir pela medida z, ou seja, a medida do cateto adjacente que a gente chama ao ângulo θ, dividir pela medida z, a gente vai chamar essa razão de cosseno desse ângulo θ. Fechado? Então, seno e cosseno são razões, são divisões. É um cateto pela hipotenusa, o cosseno também é um cateto pela hipotenusa. A única coisa que muda é que o seno é o cateto oposto ao ângulo e o cosseno é o cateto adjacente ao ângulo. Tá legal? Muito bem. Massa. Seno e cosseno de ângulos complementares. Quando dois ângulos são complementares, primeiro deixa eu mostrar o que são ângulos complementares, eu sei que você sabe, mas eu vou dizer o que são ângulos complementares, depois a gente vai definir que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, mas eu vou fazer as demonstrações. Dois ângulos são complementares quando a soma dá igual a 90 graus. Vou dar um exemplo. Se você tiver alfa mais beta dando 90 graus, então eles são complementares, é fácil. 30 e 60 graus são ângulos, por exemplo, complementares, porque somados dá igual a 90 graus. E você pode até escrever, e a gente já viu isso em outras aulas, o ângulo alfa em função do ângulo beta, porque o alfa então vai ser 90 menos beta, claro. E o beta também é 90 menos alfa e assim por diante. Agora, o mais legal daqui, mais interessante, é que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Mas para que você possa entender, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar um triângulo qualquer e vou construir aqui com vocês as relações de seno e cosseno. E depois a gente vai deduzir que porque eles dão 90 graus, aí um seno de um é igual ao cosseno do outro, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui que ele é muito conhecido. É um triângulo equilátero. Como esse triângulo é um triângulo equilátero, eu estou assumindo que é equilátero, então, primeira coisa, a medida dos lados são todas congruentes. Então, eu vou dizer aqui de propósito que essa medida seja duas unidades de medida. Pode ser 2 centímetros, 2 metros, etc. Beleza? Esses ângulos internos são todos congruentes e tem que ser iguais a 60 graus, claro, porque como eles são iguais, todos têm a mesma medida e tem que dar 180, então todos eles medem 60 graus. E em particular, se você traçar uma altura nesse triângulo, então essa altura ela também é uma bissetriz. Como assim, professor? É que ela divide esse ângulo de 30 graus em dois ângulos de 30. Esse ângulo de 60 graus, ele fica dividido pela metade em dois ângulos de 30 graus. Fechado? Essa é a primeira coisa. Aí agora eu vou anotar aqui as relações que eu falei para você, de seno e cosseno. Então, por exemplo, eu quero calcular o seno de 60 graus. Vamos fazer isso. Então, o seno de 60 graus. Como é que calcula o seno? O seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, está lá no comecinho da aula. Então, eu quero que você olhe apenas para metade desse triângulo, ou seja, para esse triângulo retângulo, que é o triângulo retângulo AB, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, assim, ABD. Bom, eu preciso encontrar essa altura desse triângulo, ou seja, a medida desse cateto. Observe o seguinte, que a altura, além de ser altura, ou seja, formando 90 graus, ela é bissetriz, passa na metade do ângulo, mas ela bate no ponto do lado, que é a metade do lado. Então,
Se o lado BC mede 2, então significa dizer que de B até D vale uma unidade de medida. 1 centímetro, 1 metro, sei lá. Porque como tem 2, então esse lado aqui também vai medir 1, tá bom? E agora, para encontrar o valor de H, simplesmente a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras. Com o cateto 2H e o número 1. Você pode fazer assim, 2 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado, que é esse cateto daqui, de B até D, mais H ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1. 4 menos 1 dá 3, que é igual a H ao quadrado. E extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, então você tem raiz quadrada de 3, que é igual a H. Então, você acabou de descobrir que essa medida H, ela vale raiz de 3. E agora a gente vai calcular o seno de 60. O seno de 60 vai ser o cateto oposto a 60, que é essa altura, que mede raiz de 3, tá aqui, dividido pela medida da hipotenusa. A hipotenusa mede 2. Tá? Então, sem nenhuma decoreba, acabei de calcular que o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, sem precisar decorar nenhuma tabela, fazendo uma construção simples. E agora vamos calcular o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vai ser... Lembra? É a medida do cateto adjacente. Então, você olha para o ângulo de 60, o cateto adjacente a ele tem medida 1, então você coloca 1. E a hipotenusa desse triângulo que eu pintei vale 2, então 1/2. Então, cosseno de 60 graus vale 1/2. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o seno de 30 graus. Observe, e serve até como treino, tá bom? Então, galera, é o seguinte. Vamos calcular o seno de 30 graus. Aí, agora você tem que olhar para o 30 graus. Quando você olha o 30 graus, o cateto oposto a ele agora é o número 1. Tem medida 1. Aí você faz 1 dividido pela medida da hipotenusa, que é 1/2. Observe que deu igual. O seno de 30 deu exatamente igual ao cosseno de 60. Os dois deram 1/2. Observe que deu igual. Certo? Deu igualzinho. Por que deu igual? Porque, observe, se você tiver no triângulo retângulo um ângulo de 90, os outros dois somados vão dar 90. E quando você faz a relação de seno e cosseno, quem era o cateto oposto em um é o cateto adjacente do outro. Por isso que o seno e o cosseno de ângulos que somados que dão 90 graus serão iguais. Por exemplo, quando a gente for calcular o cosseno de 30, aí você tem, observe bem, cosseno de 30 graus. O cateto adjacente a 30 era o cateto oposto a 60. Então, por isso que vai dar o mesmo seno de 60. Porque agora, por exemplo, você tem cosseno de 30. O cateto adjacente a 30 agora é raiz de 3. E a hipotenusa não mudou, é 2. Por isso que o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. E toda vez que esses ângulos somados derem igual a 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Por quê? Na hora do cálculo do seno, o cateto adjacente vira o cateto que é o oposto do outro ângulo, já que eles são 90. Essa situação ela é invertida. Por isso que eles são sempre iguais, tá bom? Então, vale aí a recomendação. Se dois ângulos somados dá igual a 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Massa? Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Observe que está mais bonitinho aqui. Aí, sabendo que o seno de 30 é meio e o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Se você quiser encontrar o seno de 60 e o cosseno de 60, é fácil, não precisa fazer cálculo nenhum. É só inverter. Do tipo, o cosseno de 30 é o seno de 60, porque os dois somados dá 90. E o seno de 30 vai ser o cosseno de 60, porque os dois somados dá 90 graus. Aproveitando a situação, eu vou calcular o seno e o cosseno do ângulo de 45. Vou pegar um quadrado. De propósito, eu vou colocar esse quadrado aqui com um lado de medida 1. Pode ser 1 metro, 1 centímetro, qualquer unidade de medida serve. Então, suponha um quadrado de lado 1, assim. E vou traçar a diagonal desse quadrado, tá? Que é uma linha que cruza o quadrado no meio e toca no vértice até o vértice oposto. E eu quero que você encontre essa diagonal. Todo mundo sabe que essa diagonal aqui é L raiz de 2. E se você quisesse de verdade encontrar, você ia olhar para esse triângulo retângulo aqui
A hipotenusa é D, então você vai fazer assim, D é o D ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado, das medidas dos catetos ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2, D ao quadrado vale 2, extraindo a raiz quadrada, então D é raiz de 2. Então, encontramos a medida da diagonal, raiz de 2. Mas quando você traçou essa diagonal, esse ângulo aqui, como ele mede 90, então ele foi dividido em dois ângulos iguais, dois ângulos congruentes de 45 graus, tá bom? E eu quero calcular o seno de 45. Então, você faz assim, ó, seno de 45 graus, que vai ser... Qual é a relação do seno? A medida do cateto oposto. Então, oposto a 45 aqui é o número 1. Então, a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa vale raiz de 2. Então, você já poderia dizer que, professor, seno de 45 é igual a 1 dividido por raiz de 2, certo? Fácil de calcular, usando um modelo simples, tá aí a demonstração. Professor, mas lá naquela tabela que eu decorei, não tinha esse valor não, eu tinha dito que era raiz de 2 sobre 2. Como chego nesse valor? Você faz o seguinte, você racionaliza o denominador. Você faz assim, você multiplica por raiz de 2, numerador e denominador, de forma que em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2. Observe que não houve perda de generalidade, que é o mesmo número. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 dá igual a 2. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, como você encontrará na tabela dos valores de seno e cosseno. E aproveitando a situação, vamos calcular o cosseno de 45 graus. Então, você tem cosseno de 45 graus, olhando para esse ângulo de 45 aqui, você tem cateto adjacente, vai ser o número 1, tá? Tem medida 1, então cateto adjacente, e a hipotenusa vai ser raiz de 2. Então, dá o mesmo valor, observe, é 1 dividido por raiz de 2, que depois que você multiplicar por raiz de 2, numerador e denominador, ou seja, racionalizar o denominador, também vai dar igual. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Mas se você tivesse deduzido a partir da minha dedução anterior, você já ia saber que são iguais. Por quê? Porque o seno de um é igual ao cosseno do outro, quando somados dá 90. E 45 mais 45 dá 90. Então, dava para deduzir já esse valor. Observações. Primeira observação. Nós poderemos determinar os catetos a partir da hipotenusa e do ângulo. Como assim? Vou colocar de azul para ficar melhor a visualização. Bom, suponha que nessa altura do campeonato você já saiba calcular os valores de seno e cosseno, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai calcular o seno de θ, por exemplo, nesse triângulo retângulo. Então você tem seno de θ, aí você sabe que é a medida y, que é a medida do cateto oposto a θ, né? Você tem aqui, ó, o θ está aqui, ó, o cateto oposto é o y, dividido pela medida da hipotenusa, que vale z. Depois que você aprendeu a fazer isso, agora você manipula essa equação aqui da seguinte maneira. Você pega o seno de θ e multiplica por z, aí vai ficar assim, ó, z vezes o seno de θ é igual a y. Aí você consegue calcular a medida do cateto y, tá certo? Então, essa medida y aí você encontra multiplicando a hipotenusa vezes o seno de θ. Isso aí é importante em vários ramos da matemática. Como também você pode fazer isso com o cosseno. Por exemplo, você tem cosseno de θ. O cosseno de θ não é a medida do cateto adjacente, que vale x, dividido pela medida da hipotenusa, que vale z. Então, você pode multiplicar z vezes o cosseno de θ, que vai ser a medida x. Então, os catetos, eles podem ser calculados a partir dos valores de seno e cosseno, tá? Então, você tem aqui um sisteminha. Você tem um sistema onde o y vai ser igual à hipotenusa vezes o seno de θ, o x vai ser igual à hipotenusa vezes o cosseno de θ em um triângulo retângulo qualquer. Veja que eu não defini as medidas x, y e z para fazer isso. Qualquer medida, se for um triângulo retângulo, isso funcionará. Perfeito? Por exemplo, suponha que a hipotenusa meça 1, tá? Então, de propósito, eu coloquei hipotenusa 1. Então, suponha que o z vale 1 e eu vou pintá-lo e eu vou escrevê-lo aqui de outra cor para destacá-lo. Então, suponha que essa medida z aqui seja de 1 metro, 1 centímetro, sei lá, uma unidade. Então, no lugar de z, você vai colocar 1, certo? Então, o y vai ser 1 vezes seno de θ. Então, o y é igual a seno de θ vezes 1, então é o próprio seno de θ.
E o x vai ser igual a 1 vezes cosseno de θ. Então, o x vai ser igual a cosseno de θ. Então, quando a hipotenusa for 1, a medida dos catetos vai ser exatamente a medida de seno de θ e a medida do cosseno de θ. Assim, você está vendo esse triângulo retângulo que está aqui? Observe, a medida da hipotenusa é 1. Então, o cateto oposto ao ângulo, que é esse cateto aqui, que eu vou apontar, ele tem medida seno de θ. Por quê? Porque é ele vezes 1. E a medida do cateto adjacente vai ser cosseno de θ. E utilizando o teorema de Pitágoras, a gente chega numa relação fundamental da trigonometria. Muito legal, porque eu demonstrei tudo para vocês, desde o comecinho. Que é assim, a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser um cateto ao quadrado, que vai ser cosseno ao quadrado de θ, mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de θ. Então, a gente chama essa formulazinha aqui de relação fundamental da trigonometria, que é assim, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar igual a 1, porque 1 ao quadrado é 1, tá? Então, você vai encontrar na literatura matemática aí, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ sempre vai dar igual a 1, independente do valor de θ, claro, independente do valor de θ não. O θ sendo o ângulo agudo aqui, porque o triângulo é retângulo, obviamente, nós estamos construindo essas relações todas do triângulo retângulo. E é claro, se um ângulo mede 90 graus, os outros ângulos eles são menores do que 90 graus, certo? Aí por isso que eu não mencionei. Mas o certo seria dizer assim, para ângulos agudos é sempre verdadeiro que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, porque as relações são todas no triângulo retângulo, tá? E também temos a tangente, que em um triângulo retângulo é dado pela seguinte relação. Você tem a medida do cateto oposto, que nós chamamos de y, medida y, e medida do cateto adjacente, que chamamos de medida x. Então, a tangente desse ângulo θ vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Observe também o seguinte, que por esse motivo, a tangente de θ pode ser medida também como sendo seno dividido pelo cosseno. Pelo mesmo motivo, porque o seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, que nós chamamos de z. Então, você tem y dividido por z, que vai ser igual a cosseno de θ, que vale x dividido por z. Simplificando o z, sobra y sobre x. Então, a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente ao ângulo θ. Assim, a tangente de 60 graus, por exemplo, vai ser o seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Tangente de 60 graus vai ser seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, que nós já calculamos. Cosseno de 60 graus, 1/2, que nós calculamos. Simplificando, a tangente de 60 graus fica valendo raiz de 3. Como também você pode calcular a tangente de 30 graus, que vai ser o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. Tangente de 30 graus vai ser seno de 30, meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Simplificando, ficamos com 1 sobre raiz de 3. Bom, aí você não vai encontrar assim, você vai encontrar assim. Racionalizando o numerador e denominador, multiplicando por raiz de 3, sobrará raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, a tangente de 30 graus dá raiz de 3 dividido por 3. Bom, existem outras relações que eu iria atentar mais firmemente quando estivermos calculando, estudando trigonometria, que são as relações de secante, cossecante e cotangente. Mas eu vou dar só uma pincelada para que você possa começar a estudar esse assunto, mas a gente não vai tocar no assunto de secante, cossecante e cotangente na aula de hoje. Eu só vou mostrar as relações. É muito simples a ideia. É assim, a secante, como é que calcula ela? Você faz assim, você pega a medida da hipotenusa e divide pela medida do cateto adjacente ao ângulo. Ou seja, é o inverso do que a gente fez com o cosseno. Lembra que o cosseno era a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa? O inverso do cosseno a gente chama de secante. É simples a ideia.
A cossecante é a ideia do seno invertida. É assim, você pega a medida da hipotenusa e divide pela medida do cateto oposto, vai ser o inverso do seno. A gente chama de cossecante. E a cotangente é o inverso da ideia da tangente. É assim, é o cateto agora adjacente dividido pelo cateto oposto. Lembra que eu acabei de explicar, a tangente era a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, ou seja, é o inverso da tangente. Apesar da ideia ser bem simples, porque são os inversos das relações que nós estudamos, essa parte a gente deixa para olhar com mais carinho, com mais detalhes, lá quando estivermos estudando trigonometria, tá bom? Então, a cotangente, como é inverso da tangente, e a tangente é o seno dividido pelo cosseno, então a cotangente vai ser o contrário também, vai ser o cosseno dividido pelo seno. Tá legal? Bom, essa é a parte do conceito. Agora vamos resolver algumas questões para que você possa entender as aplicações desse assunto. Vamos ver, uma questão que, por exemplo, caiu no Enem no ano passado. Diz assim: construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim começou por dobrar a folha conforme a figura. Aí você tem aqui 18 centímetros, 12 e 12 centímetros, são os segmentos que estão aparecendo. Mas também você pode calcular as medidas dos segmentos cujas essas medidas não estão aparecendo. Porque antes de ser dobrada a folha, o segmento, por exemplo, de A até D, esse segmento AD, ele tinha a mesma medida que BC, claro. Então, essa medida vale 12 centímetros. E dá para descobrir a medida de E até D, porque ED mais EC tem que dar 18 centímetros. Então, a medida de E até D vale 6, pois 6 mais 12 dá 18. Aí ele diz: após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, ele quer a distância de A até E, que eu vou chamar de X. Aí, utilizando o teorema de Pitágoras, você consegue encontrar. Então, você tem x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144. E 6 ao quadrado dá 36. 144 mais 36 dá igual a 180. E x vai ser igual a raiz quadrada de 180, tá? Aí agora você pega 180, fatora em fatores primos para extrair a raiz quadrada. 180 dividido por 2 dá 90, dividido por 2 dá igual a 45, dividido por 3 dá 15, dividido por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Significando dizer que x vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí você pode tirar o 2 ao quadrado da raiz, que sobra o 2. 3 ao quadrado da raiz, que dá 3, raiz de 5. Então, resposta 6 raiz de 5. Então, a resposta dessa questão, 6 raiz de 5. Resposta letra D. Questão de número 2. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, que está aqui, mediu o ângulo visual alfa, que é esse ângulo aqui, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B. Então, ele seguiu aqui por essa linha, ou seja, por esse cateto desse triângulo, até chegar no ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfas, que é esse ângulo daqui. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido um ângulo alfa de 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância AB de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será de quanto? Então, galerinha, eu vou anotar os dados que foram dados, tá bom? No enunciado, que foram esses daqui. A medida do ângulo alfa são 30 graus, então eu vou anotar 30 graus.
Obviamente que 2 vezes alfa vai dar igual a 60 graus. E segundo ele diz, a distância do ponto A até o ponto B, tá aqui, vale 2.000 metros. Então, vou anotar aqui, 2.000 metros. E aí, o barco vai seguir nessa trajetória até chegar a uma distância que será a menor distância. Claro, forma um ângulo de 90 graus. O barco vai chegar num ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P'. O barco estará nessa posição, de forma que ele quer que você calcule a distância do ponto que o barco está até o ponto P na praia. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte. Se esse ângulo aqui vale 2 alfas, ou seja, 60 graus, também dá para calcular esse ângulo daqui, que eu vou marcar, já que esse ângulo daqui, com 60 graus, tem que dar 180 graus. Então, nós teremos aqui um ângulo de 120 graus. Como 120 mais 30 dá 150, então esse ângulo aqui é um ângulo também de 30 graus, fazendo com que o triângulo ABP seja isósceles, porque os ângulos são congruentes e a gente vai chamá-los de ângulos da base, fazendo com que a medida de B até P também seja uma medida de 2.000 metros, porque no triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes, claro, e duas medidas também são congruentes, são essas medidas laterais. Agora, de posse desse triângulo e dessas medidas mencionadas, então o triângulo BP'P, tá? Que é esse triângulo que eu estou falando, então teremos como calcular a medida D, fazendo um cálculo utilizando as relações trigonométricas. Então, como você tem o cateto oposto, como você quer descobrir o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e tem a hipotenusa, então você usa a relação de seno. Então, você tem que seno do ângulo 60 vai ser o cateto oposto a 60 graus, que vale D, dividido pela hipotenusa, que vale 2.000. E, durante a aula, nós demonstramos que o seno de 60 graus valia raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a D dividido por 2.000. Agora, você multiplica e simplifica. Então, vai ficar 2.000 raiz de 3 dividido por 2, vai ser a medida que queremos encontrar, que é o valor de D, que é a distância do ponto P até o ponto P', a distância do barco até o ponto na praia. 2.000 dividido por 2 dá 1.000, raiz de 3, que é a resposta. Então, resposta dessa questão, letra B de bola. Questão de número 9. Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observavam, do alto de uma torre ou montanha de altura conhecida, o ângulo sobre o qual se avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada esférica, conforme mostra a figura. Segundo esse raciocínio, o raio terrestre, em função do ângulo alfa, é dado por quanto? Então, galerinha, a figura é essa daqui. Então, segundo o enunciado, se avistava do alto de uma torre ou montanha, no caso aqui você tem uma torre, tá? O horizonte, a linha do horizonte, que é tangente à Terra, então forma um ângulo de 90 graus. E, obviamente, que a distância desse ponto até o centro também vale o raio. Então, você tem aqui um triângulo retângulo, que eu estou pintando aqui, que dá para encontrar o raio em função da altura e do ângulo. Então, você faz assim. O seno do ângulo alfa, eu vou usar o seno porque o cateto oposto ao ângulo alfa é o valor do raio. Então, o valor do raio. E a hipotenusa, que estará oposto ao ângulo de 90 graus, que estará oposta ao ângulo de 90 graus, vale R mais H. Então, aqui vai ficar R mais H. E agora, multiplicando, já que temos uma proporção, seno de alfa vezes R mais H vai ser igual ao valor de R. E fazendo a distributividade, ficaremos R vezes seno de alfa, R vezes seno de alfa, mais H vezes seno de alfa, H vezes seno de alfa, que vai ser R. Claro, teremos que isolar o valor de R, então eu vou deixar desse lado aqui H vezes o seno de alfa, e do outro lado teremos R menos R vezes o seno de alfa. Tá bom? Muito bem. Colocando o R em evidência desse lado de cá, então teremos H seno de alfa vai ser igual
a R vezes 1 menos, claro, seno de alfa, tá bom? Porque você pode voltar fazendo a distributividade do tipo R vezes 1 que dá R vezes menos seno de alfa que dá R vezes seno de alfa. E agora você escreve H vezes o seno de alfa dividido por 1 menos o seno de alfa, que vai ser o valor do raio, encontrando como resposta a letra B de bola. Observe que na letra B você tem exatamente essa resposta. H seno de alfa dividido por 1 menos o seno de alfa. Questão de número 8. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 km a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Híbiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após um cumprimento do tempo previsto de medição. Aí você tem aqui um triângulo retângulo, tá? Que representa aqui o balão, a altura do balão, um ponto A e um ponto B, que ele vai dizer o que são e o que significam essas distâncias e esses ângulos. Na data do acontecido, duas pessoas avistavam um balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus, e a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, galerinha, você tem aqui duas pessoas que avistaram o balão sobre esses ângulos e você quer descobrir a altura do balão, ou seja, você quer descobrir a altura H, vou chamar de H. Bom, bastando apenas olhar para esse triângulo retângulo que está aqui, porque você tem o ângulo, você tem um cateto e quer descobrir o outro cateto. Aí você utiliza a relação de tangente. Tangente de 60 graus, que vai ser igual a H dividido por 1,8. Tangente de 60 graus, raiz de 3. H dividido por 1,8, então a medida H vai ser 1,8 vezes raiz de 3. Claro, você deveria aqui saber que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Eu vou usar 1,7. Então, você multiplicaria 1,8 vezes 1,7, que dá aproximadamente 3,1, dando como resposta a letra C. Valeu, pessoal. Um beijo. Até semana que vem. Tchau.